Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 15ª questão da prova de Cabo Frio do ano de 2021 da Banca IBAN. É uma questão que fala sobre o uso dos antibióticos em odontologia. Vem comigo! Pessoal, o que diz essa questão? Segundo os princípios de tratamento cirúrgico e farmacológico das infecções odontogênicas, é correta a seguinte afirmativa. A. Como a maioria dos antibióticos utilizados são de eliminação renal, o paciente com doença renal pode necessitar de intervalos maiores entre as doses. B. Níveis terapêuticos para a administração de antibióticos devem ser de 1 a 2 vezes a concentração inibitória mínima para obter eficácia adequada. Alternativa C. As bactérias são erradicadas normalmente após 48 horas quando administra-se o antibiótico pela via parenteral. E a alternativa D. A combinação de antibióticos deve ser preferida à utilização de um único antibiótico de amplo espectro para tratamento das infecções maxilofaciais. Meus queridos, você que já me acompanha, não esquece daquele like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que eu possa continuar esse trabalho com vocês. Ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões e vamos descomplicar essa questão. Pessoal, quando a gente olha ali para a alternativa C, que diz que as bactérias são erradicadas normalmente após 48 horas, quando administra-se o antibiótico pela via parenteral. É um pouco forte a gente dizer que elas são erradicadas, seria eliminadas em 48 horas. Então, eu não encontrei um lugar que dissesse exatamente o que está escrito aqui. Então, essa alternativa a gente já poderia eliminar de cara. Depois a gente vai para a alternativa D, que diz que a combinação de antibióticos deve ser preferida à monoterapia, à utilização de um único antibiótico. Pessoal, a literatura vai falar para a gente que temos que dar preferência para monoterapia ao invés de combinações de antibióticos, porque quando nós associamos antibióticos, a gente vai ter aí um maior custo, uma maior probabilidade de ocorrência de efeitos adversos, além de um risco de antagonismo. Então, quando que a gente vai indicar a combinação de antibióticos? Quando eu quero aumentar o espectro de sensibilidade, aumentar a eficácia antimicrobiana em algum caso específico, quando eu quero utilizar doses menores dos antibióticos que eu vou fazer a associação e quando eu quero limitar o surgimento de resistência bacteriana. Uma das combinações que não é indicada seria o uso de bacteriostáticos com bactericidas. Por quê? Porque os bacteriostáticos eles vão inibir a divisão celular e a síntese proteica que são necessárias para a ação dos bactericidas. Então, quando a gente volta para a nossa questão, a gente pode eliminar a alternativa D, porque a gente deve dar preferência para a monoterapia. Vamos para a alternativa B, que diz que níveis terapêuticos para a administração de antibiótico devem ser de 1 a 2 vezes a concentração inibitória mínima para obter eficácia adequada. Quando a gente fala de classificação de antibióticos, lembra que a gente pode classificá-los em bactericidas ou bacteriostáticos? Ou ainda, se eles interferem na síntese de parede celular, de DNA ou de RNA, ou se eles são concentração dependente ou tempo dependente. Quando a gente fala dessa última classificação, a gente tem que falar de concentração inibitória mínima, que é um conceito que a alternativa B traz para a gente. Então, o que é concentração inibitória mínima? É a concentração necessária para inibir o crescimento de um micro-organismo. Ela vai indicar a quantidade de antibiótico capaz de inibir e não matar cerca de 90% da população de somente uma determinada bactéria. Então, o antibiótico ele só vai exercer algum efeito se ele atingir a sua concentração inibitória mínima no local onde as bactérias sensíveis se encontram. Então, a gente tem os antibióticos que são concentração dependente, que tem a sua eficácia aumentada quando sua concentração no local aumenta, e os antibióticos que são tempo dependente, que tem um efeito máximo quando atingem uma concentração 4 vezes maior que a concentração inibitória mínima, o que demanda um certo tempo. Então, a maioria dos antibióticos utilizados em odontologia, eles são tempo dependente. Um exemplo de antibiótico concentração dependente
É o metronidazol. Guarda isso, escreve isso, porque cai em prova de concurso. Então, por que a nossa alternativa B está incorreta? Porque esses antibióticos, que são tempo dependente, eles têm que atingir uma concentração 4 vezes maior do que a concentração inibitória mínima para exercer o seu efeito. Agora a gente vai falar sobre o uso de antibióticos em pacientes com insuficiência renal. Lá no livro do Andrade, no capítulo que ele fala sobre antibióticos, a gente encontra o seguinte trecho: disfunções renais podem limitar a excreção de muitos antibióticos, o que às vezes obriga à redução das doses ou aumento do intervalo entre as mesmas. As penicilinas, a clindamicina e o metronidazol podem ser usados com precaução. As cefalosporinas só devem ser empregadas após troca de informações com o nefrologista. E as tetraciclinas estão contraindicadas na presença de doença renal. Está lá no capítulo sobre antibiótico. E provavelmente essa questão foi retirada com base nas informações desse capítulo do Andrade sobre antibióticos. Mas, quando a gente vai lá para o finalzinho do livro do Andrade, onde ele tem um capítulo específico para os pacientes portadores de insuficiência renal crônica, a gente encontra algumas informações adicionais e 3 tabelinhas super importantes que vão fornecer algumas informações adicionais. E lá ele vai dizer que, na maioria das vezes, não é necessário aumentar o intervalo entre as doses. Então, aí a gente tem que tomar um certo cuidado, a gente tem que ver para onde a banca está jogando, né? Para que a gente consiga responder de acordo com aquilo que a banca está desejando. Porque a gente sabe que concurso público tem que ter aquele jogo de cintura para ver o que a banca está querendo, para não ficar brigando com a banca. Então, deixa eu te mostrar aqui o que diz lá no capítulo sobre pacientes com insuficiência renal do Andrade, para que se cair alguma coisa diferente disso, você fala assim, nossa, mas nunca ninguém me contou. Então vem aqui que eu vou te mostrar. Então lá nesse capítulo a gente tem 3 tabelinhas que eu vou resumir aqui para vocês para não ficar muito extenso. E a primeira tabela fala se a doença estiver controlada. Nos casos leves de doença renal crônica, não há necessidade de redução das doses ou mudanças no intervalo entre as doses dos antibióticos mais usados em odontologia. Penicilina V, amoxicilina, metronidazol, claritromicina, azitromicina e clindamicina. As tetraciclinas e as cefalosporinas devem ser evitadas devido ao seu potencial efeito nefrotóxico. A segunda tabelinha é sobre pacientes tratados com hemodiálise. Sobre antibiótico diz o seguinte: a penicilina V, a azitromicina e a clindamicina em geral não necessitam de ajustes das doses ou do aumento do intervalo entre elas. Com base nos valores da taxa de infiltração glomerular, o intervalo entre as doses da amoxicilina poderá ser mantido a cada 8 horas ou ajustado para cada 12 ou 24 horas. Aqui ele faz uma sugestão que talvez, no caso da amoxicilina, isso pode ser ajustado, mas ele também fala que pode ser mantido. Ainda na segunda tabela, sobre os pacientes tratados com hemodiálise, diz que o metronidazol, quando empregado por tempos curtos, 3 a 5 dias, não requer ajustes nas doses e posologias habituais, 250 mg a cada 8 horas ou 400 a cada 12 horas, por ser bem dialisável. E a terceira tabelinha dos pacientes que receberam transplante renal, ele vai falar sobre considerar a profilaxia antibiótica previamente aos procedimentos cirúrgicos, pois as bacteremias transitórias decorrentes podem resultar em glomerulonefrite no rim transplantado, com risco de perda do órgão transplantado. Resumindo, ele não fala nada muito específico sobre a necessidade de aumentar o intervalo entre as doses neste capítulo específico para paciente com doença renal crônica. Provavelmente, quem fez essa questão se baseou naquele trecho do Andrade lá do capítulo de antibiótico. Então, fiquem atentos, porque as bancas podem ou jogar para um lado ou jogar para o outro, e aí você tem que ter todas as informações para decidir ali na hora qual é a afirmativa mais correta. Quando a gente volta para a nossa questão, então, a gente tem ali na afirmativa B que diz que níveis terapêuticos para administração de antibiótico devem ser de 1 a 2 vezes a concentração inibitória mínima. E lá na literatura a gente encontra que deve ser 4 vezes a concentração inibitória mínima. Então, aqui a gente pode excluir a alternativa B. E aí ficamos com a alternativa A. Como a maioria dos antibióticos utilizados são de eliminação renal, o paciente com doença renal pode necessitar de intervalos maiores entre as doses. Então, ele diz que pode necessitar, está de acordo com o que a gente encontra
na literatura, lá naquele capítulo específico do livro do Andrade. Pessoal, a alternativa A é a resposta da nossa questão. Espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham recordado esse assunto. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo e te vejo numa próxima questão. Tchau!